Desculpa lá, pá, estava só aqui a perceber se já tínhamos recebido as perguntas todas. Bem-vindos! É verdade, é o 7º episódio do Mata Mata e hoje temos aqui um convidado muito especial que está na nossa televisão, de volta, Bruno, connosco. Está no aquário, está no aquário. Bom dia, meus meninos. Bom dia, bom dia. Então, mas estás quase a vir aqui ter connosco ou vais continuar à distância? Quase. Ora bem, é isso mesmo que a gente quer. Pronto. À minha frente, o Dom Pedro, de novo, sempre presente, totalista até agora. Nunca sai. Exatamente, nunca sai. Olha, isto hoje é assim um bocadinho diferente, no sentido em que nos apeteceu juntar e vamos falar do que aí vier, certo? Eu era suposto ir pedalar. Hoje é o micro está longe, este gajo hoje já é o 7º e parece que ainda não sabe fazer isto. Está bom assim? Ora bem, já tiveste como deve ser. Domingo de manhã ia pedalar e vocês acharam por bem estragar-me amanhã. Portanto, obrigado. De nada. É porque não há muito mais para falar. Não sei se o futebol parece estar meio parado. Eu acho que há sempre temas. Queres falar da guerra? E tu estive. Epá, não. Não. O futebol português já é uma guerra. Na verdade, acho que não vale a pena. É verdade. Mas eu discordo aí porque acho que há sempre temas e a prova disso é que ontem lançámos aquele desafio aos nossos seguidores. Já temos seguidores? Já. Estás a gozar? Já. É oficial já. És tu mais quem? A minha família. Ok. Mas olha, Guilherme, é bom dizer que quando colocámos as questões ninguém nos ligou nada, portanto foi preciso ir para as tuas redes sociais. Não, isso não é verdade, atenção. Eu partilhei porque alguém me partilhou. Houve logo pessoas a lançarem questões, olha que sim. Já temos mais que 3 seguidores? Já, tenho 2 filhos, não é? Os amigos deles, eles também partilharam e pediram e tal. Não, estou a brincar. A verdade é que, ao contrário do que tu estavas a dizer, eu acho que há sempre temas. Ok, sempre. então, mas e nós não entramos, eu acho que bem continuamos a fugir ao normal dos podcasts e dos programas, que é falar de possibilidades e falar de coisas, que é uma coisa que a gente normalmente não faz. Mas eu tenho aqui uma coisa para de última hora. Pronto, então chuta. É um jogador, um craque. Mas olha, deixa-me só aqui pôr está aqui a caminho. Um parênteses. Sabes que esta semana este gajo sem convidados vai descambar esta merda toda, já reparaste, não já? Deixa estar. Eu esta semana fui almoçar aqui a um restaurante, como sabes estou aqui em Angola e passo por uma pessoa que eu já não vi há algum tempo e ele vira-se, então está tudo bem? Estás uma estrela, caraças. Não estava a perceber a conversa. Ele assim, eu acompanho lá o Mata Mata, pá. Sim, e eu, já me aconteceu coisas semelhantes. Isso é incrível. Por isso é que eu estava a falar os 3 seguidores, que era o Guilherme e o Pedro. E o tal. E o tal gajo. Mas a mim já me aconteceu, portanto há mais já me aconteceu abordarem na rua e ultimamente só falam do podcast, não falam de mais nada. Mas também é normal, o podcast é teu, certo? Não, pior é que não. Não é teu? Não. Não é só meu. É meu, é teu, é do Bruno, portanto é de nós os 3. Que era do Gui, meu. Então espera aí, isso é outra história. Há aqui um problema, se eu realmente partilho a caixinha de perguntas, a maioria das perguntas hão de ser sobre o Benfica. Não é verdade também. Também não é verdade? Não. Recebemos coisas felizmente globais? Sim. Uau. Temos que começar por aí até, se calhar. Queres começar pelo global? Como é que é? Se quiseres começar pelo global, começamos pelo global. Olha, é verdade. Deixa-me só explicar, para quem nos está a ouvir, isto é muito simples. Não havendo e não querendo este programa ser um programa em que vai aqui abordar possibilidades, ou apenas possibilidades, isto é o mercado, é impossível não falar, eu sei disso. É impossível, mas claro. Nós, e não tendo convidado, também tínhamos aqui vontade de estar os 3 a falar uns com os outros, sem saber quanto tempo é que isto vai durar. A esta hora vocês já sabem o nome do episódio e a duração. Nós aqui estamos a fazer, não sabemos. A única coisa que sabemos é que há temas que nos mandaram ou nos pediram opinião, e o que nos mandaram é sobre temas que se calhar ainda não aprofundámos com clareza. Um deles é o fenómeno da Arábia Saudita. Está muita gente a fazer esta questão. Eu não sei se a culpa é minha porque não vos deixei responder, mas a verdade é que depois de nós falarmos parece que todos os dias há um novo jogador a ir para lá, e idades que já afinal já não são só jogadores que estão a acabar contratos ou que estão a acabar a carreira.
Portanto, uma das perguntas é a seguinte: será o fim do futebol europeu para o futuro do futebol árabe? Pedro. Eu? Bom, a primeira vez que falámos nisto, vou-vos lembrar, falou-se que temíamos que no futuro este fenómeno se alastrasse não só para jogadores em final de carreira, mas para jogadores em momentos altos ainda da sua carreira desportiva, não é? Jogadores de 26, 27 anos que estão ainda na plenitude das suas capacidades. Epá, e tivemos agora esta semana o Rubén Neves, por exemplo, que é um jogador, é um bom jogador, mas eu acho que claramente não vale no último ano de contrato 55 milhões de euros para uma transferência, não é? E portanto só mesmo o fenómeno na Arábia Saudita é que mete as coisas nestes termos. E portanto aquilo que nós receávamos está já a acontecer, ou seja, não é daqui a uns tempos, já está a acontecer. Sim. E vamos ver o que é que vem aí, não é? Falaste do Rubén Neves, que ele próprio confirmou que tinha uma proposta do Barcelona. Exato, que é um histórico um jogador que tem uma proposta do Barcelona. Aí tem já uma resposta, se calhar, implícita à questão que nos colocaram, não é? Quando tu recusas naturalmente, porque eu digo já também que eu também recusaria, porque isto é tudo muito bonito, mas no final o que conta é a nossa vida, é a nossa profissão, portanto temos que escolher. E ontem estava a falar com uns amigos sobre isso, que é quando tu já tens muito dinheiro, se te propuserem algo, mas para tu ires ganhar qualquer coisa mais, tu pesas e dizes assim, espera aí, ok, eu se calhar abdico de X, mas vou estar perto de casa e tal. Agora, não há hipótese. Neste caso o Ruben vai ganhar 2,5 milhões limpos por ano. Portanto, por mês, não é por ano. Portanto, quer dizer, eu não sei, mas se calhar é o que ele ganhava por ano no Wolverhampton, não é? Portanto, ele num ano vai ganhar, ou no contrato que vai fazer, é 30 anos para aí, ou 40 anos do que ele ganharia se estivesse no Wolverhampton. Portanto, aqui não há escolha, não há hipótese, não é? Ele em consciência, se deitar à noite e recusar uma proposta destas, vai dizer, eu sou um atrasado mental. E depois não é só ele, há de ser para os jogadores, é a família, é a pressão de tudo o que está à volta, é tudo o que anda às costas deles. Portanto, obviamente com um comboio destes só passa uma vez e só está a passar agora. Eu consigo compreender esse lado. Faz-me um bocado de confusão que se abdique um bocado da carreira, entre aspas, mas a verdade é que se calhar eles até podem estar lá 2 anos e depois voltam para a Europa e já têm a vida feita e podem escolher o clube que quiserem. Porque tu és um adepto. Exato. Tu és um adepto. Eu não te vou colocar essa questão, mas imagina que o Sporting te pede para ir trabalhar para o Sporting a ganhar 600 vezes mais e tu começares a fazer vídeos sobre o Sporting. Não o faria, mas é diferente. Pronto, mas pelo menos tremias. É diferente, porque é o Sporting. Proteste Sporting. Então pronto. Não, Arábia. Olha, vai lá para a Arábia e ganhas 1 milhãozinho por mês. Eu ia, ficava lá 1 aninho, 2 aninhos, na boa. Chegava aqui e conseguia construir tudo o que eu queria construir. Mas ainda assim, eu apelava aos dirigentes do Sporting para contratarem o Gui porque iam ficar bem servidos. Não, deixa lá estar isso. Bruno, o que é que tu achas disto? Não, eu acho que é isso tudo que o Pedro disse. Portanto, eu principalmente acho que não há escolha certa nem escolha errada. Isto vai muito de pessoa para pessoa, de ambição para ambição. Como o Pedro disse, não dá para comparar aquilo que é receber num ano comparativamente com o que se receberia em 10 ou 15 anos aqui na Europa. Portanto, o Rubén neste caso está com 26 anos, regressará com 29 anos. 29 anos ainda está muito na flor da idade, por assim dizer, está na plenitude das suas capacidades e poderá seguir a partir dos 29 anos na Europa com uma folga financeira completamente diferente. Eu lembro-me que há uns anos, quando o Tevez foi para a China, também foi muito criticado. E ele depois deu uma entrevista e disse precisamente isso. As pessoas falam sem saber. Logicamente que eu prefiro o futebol europeu. Só que eu, atrás de mim, tenho uma família inteira e tenho uns amigos que eu quero continuar a ajudar como tenho ajudado. Eu neste momento já comprei casas para todos os meus amigos, já comprei... E isto é o que vale. Portanto, não há quem decide prosseguir a carreira. Portanto, neste caso, se o Rubén Neves decidisse
continuar a carreira no Barcelona era perfeitamente justificável porque é o Barcelona e está a jogar ao mais alto nível. E já não ia Como ganhar também- mal, não é? Nós estamos a falar aqui também como se passassem da rua para um palácio. Calma, eles no Barcelona já iam ganhar bem. Mas Estamos a ia falar ganhar aqui bem, de mas estamos contratos completamente Esquece. absurdos. Já não tem estamos a comparação. falar em ganhar A bem, questão do estamos a falar em Bernardo muitos Silva. diferentes. Sim, então o Bernardo, quer dizer, A questão do Bernardo Silva, que salvo erro ganha 10 milhões por ano, é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Então, mas 87 milhões não é muito mais. Eu ouvi uma expressão, achei muito engraçada esta semana, que foi: só quem nunca vai ganhar 10 milhões por ano, nem 87 milhões, é que dizia que é a mesma coisa, é que diz que é a mesma coisa e que quem ganha 10 não precisa de 87. Só quem nunca vai ganhar isso é que diz isso. claro. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas agora que falaste no Bernardo, também estou curioso se de facto ele for para a Arábia, e uma vez que ainda tem 2 anos de contrato, que é um jogador com um estatuto diferente do Ruben, eu estou curioso para ver quanto é que será o valor de transferência. Sim, também eu. E olha, e um bocado a isto ir buscando, e vocês dizem, este gajo é um chato do caraças, mas comparando, são coisas diferentes, mas se nós formos a ver à distância, que acaba por ser igual. Quando se trata das renovações, em que o Benfica faz tudo o que pode com os jogadores jovens e chega até onde pode, em que depois aparece um Paris Saint-Germain ou um Chelsea a oferecer 7, 8 vezes mais. Da mesma forma que estes jogadores, como o Rubem Dias, como o Bernardo Silva, que se escolhem, como o Cristiano Ronaldo, se escolhe ir para a Arábia porque vai receber muito mais, Certo? e neste caso já não estamos a falar da altura da carreira em que estamos, portanto já não se trata só do Ronaldo, portanto já estamos a ver jogadores como Bernardo Silva ou Rubem Dias ou Rubem Neves a serem cogitados para ir para lá. O mesmo se passa a nível da formação, em que o jogador chega, tem uma proposta de 10 e recebe outra de 80, Certo. logicamente que o jogador vai para 80 e não está aqui em causa de não gostar do só distingo. e ser ingrato para com o clube. Certo, eu só distingo as situações, porquê? Porque no caso do Nedor, que foi o que nós falámos aqui, é um jogador ainda em formação e se calhar, eu não sei quantos anos é que ele fez de contrato, mas habilita-se a que nunca mais faça um contrato semelhante e a partir daí seja sempre a descer se a carreira dele de facto estagnar, que é aquilo que eu receio. Certo, esse já acho que é um tema diferente. Portanto, eu acho que um jogador que já está feito, que já ganhou muito dinheiro, já tem um determinado estatuto. Repara, o Ruben tinha a hipótese de ir para o Barcelona a ganhar muito dinheiro. Não vai para ganhar muitíssimo mais dinheiro. O Nedor, obviamente, fez um grande contrato, não há comparação, eu concordo contigo. A questão é que se calhar daqui a 2 ou 3 anos vai ver e olha para as fichas e diz, pá, mas eu só joguei 5 vezes. Ou não se sabe, porque aí no Benfica ele também não ia jogar este ano. Eventualmente. Portanto, isso é uma escolha que só daqui a 3 ou 4 anos é que vamos. E isto é sempre complicado porque cada caso é um caso e cada cabeça a sua sentença, não é? Sim, e nós por isso é que eu digo que não há escolhas certas. Adoramos olhar para isto e perceber como é que o que é que faríamos no lugar deles. Mas eu volto, se puderes meter legendas em árabe, eu volto a mostrar a minha disponibilidade para fazer 2 aninhos na Arábia Saudita. Combinado. E eu também. Combinado, vamos fazer o podcast para lá. Estava ótimo. Vamos embora. Olha, e isto abre-nos aqui outra questão, que é o que é que vai acontecer ao futebol europeu? Será que vai mudar alguma coisa ou não? Não, que nós, acho eu, vamos continuar a ser sempre a principal fonte formadora de jogadores nos próximos, pelo menos, 30, 40, 50 anos. Se este fenómeno se mantiver da Arábia, que não sabemos, também pode acontecer eles acabarem com a brincadeira daqui a 5 anos, já se chatearam com isto e vão para a Fórmula 1, por exemplo. Sim. Pode acontecer. Mas assumindo que continuam, pá, nós vamos ser sempre, eu acho que sim, 30, 40 anos, vamos ser a principal fonte de jogadores. E acho que vai abrir aqui espaço para aparecerem novos jogadores, para aparecerem novos talentos, para se falar mais de jogadores que não são tantos falados porque são sempre abafados por aqueles que estão. E vai salvar, repara numa coisa, e vai salvar se calhar também muitos clubes. Sim, isso também é verdade. Porque não só os grandes, por exemplo, neste caso o Wolverhampton recebe o dinheiro que vai receber, mas o Porto também recebe quase 2 milhões. Sim. E qualquer dia vai haver outro tipo que veio, imagina, do Famalicão, que é da formação do Famalicão, por exemplo, e que vai por 60 milhões, não sei, e o Famalicão vai receber e por aí adiante, não é? E acham que o Ronaldo já sabia disto quando foi para lá? Apresentaram-lhe este projeto? Devem ter apresentado, com certeza. Por isso é que ele disse que daqui a uns tempos iria estar a liga nas 5 melhores, que eu acho que nem daqui a 50 anos vai estar nas 5 melhores ligas do mundo,
porque para mudar este paradigma não são precisos anos, no meu entender seriam precisas gerações, porque como o Pedro diz, a formação continua cá. O Qatar tem a maior academia do mundo, que é a Aspire Academy, e não vimos assim talentos do Qatar. Portanto, isto vai muito mais além do dinheiro. Portanto, eu acho que isto é uma febre. Faz-me lembrar aqueles, fazendo aqui um paradigma, que é como aqueles meninos ricos que lhes apetece agora brincar com brinquedo, e agora vão brincar até se cansarem, e quando se cansarem largam. Exato, é essa a ideia. É o que me dá a entender. Se me perguntar assim, então e porque é que as pessoas, porque é que os jogadores vão para lá, os treinadores vão para lá? E eu se fosse jogador, se fosse treinador, dizia, aproveitem agora porque eles vão se cansar disto. Claro, aliás, a China, tiveste o exemplo mais recente foi a China, não é? Sim, mas a China acaba por ser o Estado a pôr um travão. Aqui é o Estado a incentivar. Epá, está bem, mas no fundo o que eu quero dizer é que foi uma febre. Seja porque incentivada por... Mas isto acaba por ser um bocado assustador. É quando se mete o Estado ao barulho nisto, o futuro é um bocado... Mas é o que nós estamos a falar. Vão-se fartar e depois a seguir é Fórmula 1. E viram-se para a Fórmula 1 e acabou. Repara, eles é que mandam. Neste caso o dinheiro é que manda. Abdicaram de candidatura ao Mundial 2030. Provavelmente vão apostar para 2034. Pelo menos até lá, provavelmente isto vai acontecer. Sim, não é? sim. Isso é verdade. Olha, mas já agora só, desculpa lá, ainda no seguimento deste tema, tivemos um jogador que optou por ir para Miami, não é? O Messi? Obviamente que o Messi não abdicou de dinheiro, porque ele vai ter várias formas de rendimento direto e indireto, mas é curioso, não é? Sim, mas acho que é demagogia pensar que não tem nada a ver, porque aquilo que ele vai fazer, neste caso com a Adidas e o contrato que ele tem, pode vir a ganhar muito mais dinheiro do que indo para a Arábia. É verdade, mas claro. ele se calhar se dissesse na Arábia, olha, eu se for para os Estados Unidos vou receber X, se vocês igualarem ou superarem, eu vou. Ele podia ter feito isso. E se calhar os árabes... Pedro, mas tens aqui uma situação que é completamente diferente, e por isso é que eu acho que os contratos a longo prazo na Arábia não vão ter sucesso. Eu duvido que o Rubén Neves cumpra 3 anos de contrato, porque estamos a falar de um país completamente diferente daquilo que nós estamos habituados na Europa. O Messi vai para os Estados Unidos, ponto. Além de ser Estados Unidos, vai para Miami. Vai viver num apartamento frente ao mar no edifício da Porsche, que é assim uma coisa de outro mundo. Vai continuar a ter uma qualidade de vida completamente inacreditável. Não tem nada a ver, existem clubes na Arábia Saudita que estão lá desterrados lá no meio do nada, e aquilo é bonito os primeiros meses, porque depois, quando começas a ver, quando começarem a ver a conta completamente carregada, dizem, eu se calhar não preciso estar aqui este tempo todo. As pessoas vão neste primeiro impulso. Claro. Eu duvido que haja jogadores, pelo menos jovens, em que tenham oportunidades em grandes clubes a nível europeu, como o caso do Rubén Neves. Eu acho que no primeiro ano ele não se vai arrepender, mas vai chegar ao segundo ano, ele diz assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Já não tenho necessidade nenhuma de estar aqui. Pode acontecer, de facto. Sim, e estamos a falar do Rubén Neves, que é um caso mais surpreendente, e o facto daquilo que o Pedro alertou, da quantia envolvida, quando daqui a 6 meses ele era um jogador livre. Exato. Portanto, isso é que me impressionou mais. Estamos a falar em completa necessidade de não sei se pode dizer lavar dinheiro ou justificar dinheiro ou aquilo que quiserem, mas é pura e dura, é à descarada e ninguém pode fazer nada. Ou seja, isto é um bocado... Porque é bom para todos. É, exatamente. Portanto, deixa estar, sabemos que isto, não sabemos de onde é que isto vem, mas está a correr bem, vamos embora, toda a gente recebe, toda a gente fica contente. Se calhar esta talvez a única razão para o UEFAs e FIFAs ainda não terem dito praticamente nada sobre isto. Mas devem estar cagados. Podem estar, mas repara uma coisa, a partir do momento em que eles pegam e agora anunciam não, voltam a lembrar o Mundial de Clubes, por exemplo, parece que eles próprios estão a incentivar a que o mundo todo se cresça no futebol, neste caso a FIFA. Se olhares para uma UEFA, se calhar as coisas já não são bem assim, se calhar já há ali um bocadinho mais de, não é medo, mas algum receio daquilo que possa ser o futuro. Em todo o caso, quando tens uma prova como a Champions League, até esta prova que eles criaram há pouco tempo,
a Liga Conferência, que já começa a ter ali algum destaque, quer dizer, a Europa parece-me sempre uns furos muito mais acima, e era como o Bruno dizia, quer dizer, se eu não preciso de 30 ou 40 anos para que de repente a Arábia seja o epicentro do futebol, quer dizer, não vai acontecer. Sim. O que vai acontecer é que vai ter espaço aqui para jogadores que querem lá estar, e por isso daí estas perguntas todas, e se há algum risco para as ligas europeias. Eu acho que há tantos jogadores e a precisarem de uma oportunidade e a precisarem de aparecer, que agora chegou essa oportunidade. Também acho. Estamos de acordo. É isso mesmo. Olha, entretanto, eu gosto de saltar aqui de um extremo ao outro, e o André Tavares faz uma pergunta em que quer a particular opinião do Pedro, que é: qual é que é a vossa opinião em relação a clubes do Campeonato de Portugal já terem uma SAD? Ou seja, isto era algo que há uns anos para cá era completamente impensável. Muitos dos clubes nem eram profissionais. O Bruno recebeu um SMS. Muitos dos clubes nem eram profissionais. E eu não tenho, ou seja, eu não domino muito o assunto, não sei bem o que é que posso falar daqui, mas se é realmente uma evolução para aquilo que são os clubes amadores, se já começa a haver uma profissionalização nesse sentido, ou não. Ou seja, pela primeira vez, clubes do Campeonato de Portugal já começam a ter SAD. O que eu acho é um sinal dos tempos, ok? E se formos à essência do que é que levou à criação das SADs, no fundo foi para credibilizar, não é? E para dar aqui um bocadinho de critério à gestão neste caso, das entidades que competem nas ligas profissionais. Agora, eu acho que essa pergunta não é inocente, porque verifica-se que há cada vez mais investido, porque isto começou quando os clubes existentes, não é, criaram paralelamente uma SAD, uma Sociedade Anónima Desportiva, e as coisas confundiam-se muitas vezes, não é? O fenómeno que tem acontecido nos últimos anos é que começam a aparecer investidores externos que não têm nada a ver com os clubes e, portanto, têm algum interesse em deter esses clubes, não é? Dá a ideia que tu, quando investes muito, que é um negócio muito lucrativo. Pronto. Portanto, aquilo que eu depreendo nessas perguntas é que alguém acha que estes investimentos não são inocentes e que podem ter a ver, por exemplo, a partir do momento em que, por exemplo, os empresários de futebol deixaram de poder ter passos de jogadores. Uma das coisas que passou a haver foi, em vez de terem os passos de jogadores, passarem a ter ligação com os clubes, com estas SADs, por exemplo, e terem de forma indireta o controle sobre o passo do jogador. Pronto. Acho que é esse o objetivo da pergunta. E isto é um caminho para os jogadores do Campeonato de Portugal ganharem mais dinheiro, para começar a haver contratações que se deixaram de ver, os jogadores que vêm do Campeonato de Portugal para a segunda divisão. Se vimos a visão romântica, isto teria tudo para ser positivo, ou tem tudo para ser positivo, que é, no fundo, estás a dar mais rigor à gestão de clubes que estão naquela fase de naquela linha ali intermédia, quase o amador e o profissional, não é? Se assim for, eu acho que é bom para todos. Sim. Bruno, para quem não está tão dentro do assunto, consegues explicar bem, fazer um desenho como é que é, qual é a diferença Campeonato de Portugal, Liga 3, Segunda Liga, ou seja, aquilo que um clube tem que passar para chegar a certos objetivos que justifiquem estes financiamentos e estas apostas? Olha, há aqui duas visões completamente, ou seja, há dois lados da mesma moeda, né? Que é, uma é exatamente isso que o Pedro explicou, e nós não nos podemos esquecer, e as pessoas muitas vezes não sabem, os clubes que andam nomeadamente no Campeonato de Portugal, no antigo CNS, são clubes que não são autossustentáveis, são clubes que não têm condições para disputar o campeonato. E nesse sentido acho que deveria haver um apoio muito mais forte, porque é uma competição organizada pela Federação. Eu acho que deveria haver um apoio muito mais forte da Federação, e a Federação já faz muito, mas acho que tinha que ser encontrado aqui novas soluções
porque realmente os clubes não têm forma de disputar. E depois têm que se refugiar, muitas das vezes, em investidores. E o que leva às vezes a escolher mal os investidores é a urgência, é aquela necessidade de ter que salvaguardar a próxima época para que não se falhe com os jogadores, com os treinadores, com a rouparia, com os motoristas, com tudo o que existe ali à volta, com a parte do posto médico, tudo o que existe à volta. Portanto, que é preciso um investimento grande, e os clubes não têm receitas para fazer face a isso. Por isso é que têm sempre de ser escolhidas os investidores. Eu acho é que o processo de escolha dos investidores é que deveria ser feita de outra forma, e os clubes deveriam salvaguardar-se para não acontecer o que aconteceu recentemente com o Belenenses, o Vila Franquense, que neste momento para o ano vai deixar de ser Vila Franquense e vai passar vai para a Vila das Aves. Isto, quem perde, estás a tirar o futebol do povo, porque um clube, tenha ele já disputado a primeira divisão ou não, tem uma tradição e tem uma história dentro daquela cidade, dentro daquela aldeia, dentro daquela vila, de onde quer que esteja inserido. E existem adeptos, que sejam muitos ou poucos, que são adeptos e são genuínos e gostam mesmo do clube, estão ali por carolice. E de um momento para o outro, vem o seu clube a ser entregues nas mãos, seja lá de quem. Portanto, e aqui não falo de nacionalidades, não falo nada, portanto falo é preciso perceber o que é que esses clubes, o que é que esses investidores querem fazer, qual é o projeto. Eu, na minha opinião, todos os clubes deveriam dar a obrigação a quem compra, neste caso da SADs, a obrigação da SAD de alocar uma percentagem do orçamento da época, tem que ser em infraestruturas do clube. Vamos supor que tens um orçamento de 500 mil euros. Ok, 10% tem que ser para alocar e para melhorias das infraestruturas do clube. Eu acho que foi assim que o Feirense fez com o investidor que lá está. E isso vai possibilitar o quê? Quando eles se cansarem, quando eles não quiserem mais nada com aquilo, no mínimo o clube ficou com infraestruturas, não parou no tempo. Porque há muitos investidores que vão e querem aproveitar-se do clube, não sei para quê, e depois vão-se embora e deixam o clube sem competição. Clubes que estavam no Campeonato de Portugal vão ter que começar do início, desde a última da Distrital. Isso é estar a brincar com a história de um clube, seja ele qual for, portanto não se brinca com esse tipo de situações. Aqui, em relação ao que tu me falaste, as diferenças, que foi criada há 3, 4 anos, salvo erro, mais uma divisão que é a Liga 3, relegando o Campeonato de Portugal, que era a 3ª divisão, passou a ser a 4ª. Eu acho que são processos, eu acho que são divisões que estão bem segmentadas, ou seja, sais da Distrital, passas por um Campeonato de Portugal, e esse Campeonato de Portugal serve para te dar bagagem para ir para uma Liga 3, e a Liga 3 é um pouco mais exigente, já te aproxima mais daquilo que é o futebol profissional, e da Liga 3 para a Liga 2 já passas para uma competição da Liga que é completamente profissional, já estás muito mais preparado, porque tu para participares na Liga 3 tens requisitos, e esses requisitos, se tu não os tiveres, não podes participar na Liga 3. E a mesma coisa acontece com a Liga 2 e com a Primeira Liga. Ou seja, um clube que antigamente passava do Campeonato de Portugal logo para uma segunda Liga era muito complicado, muitas vezes não tinha estádio, não tinha campo, não tinha nada. E era uma coisa muito abrupta, e isso, por um ano de sucesso, condiciona-se depois ali provavelmente 10 ou 15 anos do clube na amargura, porque na emoção quis ir disputar a segunda liga, gastou o que tinha e o que não tinha, e já está o clube na bancarrota e tem que ir para a Distrital, e durante 15 anos não se vai ouvir falar do clube. Uhum. E achas que nesse sentido estes investimentos, que por exemplo agora o mais conhecido se calhar é o Estrela destes fundos que aparecem, o clube corre riscos por estar na mão destes investidores, e seja o Estrela ou outro qualquer,
Ou seja, como é que o adepto pode olhar para isto, para estes regressos, porque nós depois lembramos muito do caso do Belenenses, né? Que de repente parte-se e vai à sua vida. Ou seja, ficamos aqui um bocado sem saber o que pensar. É como a história do melão, tens que o abrir para saber se ele está bom ou não. Só depois. A questão aqui é que normalmente o investidor acaba por conseguir fazer contratos muito favoráveis porque está a comprar algo que está desesperado por investimento, não é? Que estão a sobreviver, estão a precisar de oxigênio. E, portanto, em condições normais, o que deveria ser feito sempre era criar nos estatutos que seria sempre salvaguardada a história do clube de alguma forma e tal. Não sei se isso é cautelado. Não sei, quero acreditar que sim. Mas repara, isto no fundo está-nos a levar, isto são sinais dos tempos, não é? Que no fundo isto está-nos a levar um bocadinho como existem outras competições no mundo, que isto são entidades que participam em competições profissionais e que não ligam à história. Estou-me a lembrar, por exemplo, da NBA, não é? Tu tens acionistas, compram o clube e competem na NBA, neste caso. NFL, enfim. Já na América é normal. Exato, e eu acho que se calhar temos que nos adaptar, porque enquanto quem gera as competições não conseguir criar formas destes clubes não estarem dependentes deste tipo de investimento, não, eu acho. Mas as SADs foram criadas para evitar que isso mesmo acontecesse. Claro. Para evitar que haja um dono. Certo. Ou seja, estão eles a apoderar-se de uma SAD para serem os donos do clube, é isto que começa aqui a mudar. A SAD tem que ter sempre um dono, repara. Sim, mas a SAD, mas o clube em si, o clube é dos adeptos, depois está agarrado a uma SAD que tem que a visão romântica tem menos 1% ou o que a visão romântica foi essa, a visão inicial foi essa, o clube é detentor da maioria da SAD. Exatamente. Lá está. Mas aquilo são ações e, portanto, hoje pertencem a A, amanhã podem pertencer a B. E nunca é o clube todo, nunca é a formação toda, nunca é o clube todo. Sim. Normalmente é só futebol profissional até, não é? Existem SADs que têm os júniores do júnior do sub-19 para cima, claro, depois há outros que querem só para isso, depois depende do pacto que têm entre as duas entidades. Yeah. Mas eu acho que é fundamental, eu vou-te dar um exemplo, o histórico e grande clube que é a Académica, os sócios recusaram já várias vezes fazer a SAD e investidor. E vê-se como é que está a Académica. O problema é que, como o Pedro diz, isso é sinais dos tempos, os tempos mudaram e nós temos que dançar a música consoante ela toca. Não podemos dançar sempre a mesma música, vai chegar a uma altura, estamos fora do ritmo. E aqui as pessoas têm que entender, para o clube dar aquele salto qualitativo para acompanhar a evolução, é preciso investimento externo. Não há mais nada. Sem dúvida. Olha, esta semana também houve seleção e há aqui uma pergunta muito engraçada. Há aqui uma brutal, mas vamos lá depois. Porquê é que se joga mal no Sub-21 e equipa A, apesar de tanta qualidade individual? Ontem os Sub-21 mais uma vez começaram e aquilo parecia que ia prometer, mas depois eu não consigo compreender, e atenção que eu disse aqui na semana passada que tinha muita esperança no que ia acontecer, por ser um fã incondicional do Rui Jorge, etc. Mas começa-se a perceber um Diego Moreira que não ia sequer lá e que nem jogou, de repente entra. O que é que se está aqui a passar? Falaste no Rui Jorge, eu acho que ele é o menos culpado disto tudo. Certo, mas como é que isto é possível? O Rui Jorge e o meu amigo Romeu, que é o treinador adjunto. Sim. Eu acho que isso, o menos culpado é o Rui Jorge e provavelmente é aquilo que também já abordámos aqui um bocadinho, que se calhar é a mentalidade vigente destas gerações mais novas, que se calhar têm a vida demasiado facilitada em algumas coisas e que se tornam mimados. A verdade é esta, este é o nome. Mas isto tanto para Sub-21 como para a equipa A? Se bem que na equipa A o Martínez tem 3 ou 4 treinos com a equipa, não tem mais, e a nível de resultados não estamos mal. Agora, não, mas também quando encontrares uma França, uma Espanha, como é que vai ser? Eu disse no outro dia que até agora os resultados são bons e isso é o que se quer no final de contas. Nós ficamos frustrados enquanto apaixonados pelo futebol e pela nossa seleção, ficamos frustrados porque de facto temos uma matéria-prima que exigiria mais
mais espetacularidade, mais um futebol agradável, não é? Porque tu estás a ver a seleção e a verdade é que é monótono. E é triste tu veres aqueles jogadores nos seus clubes a fazerem jogos fabulosos e chegam ali, pá, não vou dizer que parecem vulgares, porque não é o caso, mas a seleção não entusiasma o adepto, não é? E já não entusiasmava antes com o Fernando Santos, a verdade é esta. Agora não entusiasma com este treinador que tem uma tática que é discutível para os jogadores que têm à sua disposição, ok? Mas isso o Bruno se calhar até pode falar um bocadinho melhor. Mas eu acho que são casos distintos, o Sub-21 e a A, ok? O Sub-21 eu receio que tenha a ver com o poder que jovens de 18, 19, 20 anos já têm, ok? E que o Rui Jorge tem que se sujeitar um bocadinho ao que tem, à matéria-prima que tem à disposição. A verdade é que eu também vi o jogo e foi terrível, não é? Ainda para mais, o adversário também não era fácil, mas esperávamos mais. A equipa principal, a seleção A, deve haver ali outros problemas, suponho eu, mas o treinador não me parece que vai ser a pessoa para terminar com esses problemas. Pá, não sei, a mim custa-me estar a bater. O homem acabou de chegar, tem poucos treinos, mas é tudo igual. Mas ele na Bélgica foi o que fez. A Bélgica também igual. Teve a geração provavelmente mais poderosa desde que existem. E o futebol da Bélgica também, lembras-te que a Bélgica jogou contra Portugal, acho que marcou um golo e depois foi só defender o jogo todo, a última vez que se enfrentaram. Já se sabia disso, mas é. E, portanto, ele também tinha jogadores para fazer muito mais do que faz. Yeah. Bruno, arranca aí. Eu vi o jogo e foi horrível o jogo. Foi muito no seguimento do primeiro jogo em que perdemos 2-0. Foi mesmo muito, muito mau. Custa-me. Eu ao contrário do que o Pedro diz, eu acho sempre que o treinador tem sempre responsabilidade, é a figura máxima. Portanto, eu não digo que não tenho, bem, é responsável, se não correm bem, é responsável. Sim. Ainda assim, custa-me estar a apontar o dedo ao Rui Jorge, porque a verdade é que tem sido um treinador e embora, e é verdade, não temos ganho nada, em competições não ganhamos, mas é uma equipa que é uma seleção que joga e que nós temos algum prazer a jogar. Estes 2 jogos efetivamente não tem acontecido isso. Não sei se é por estar nesta fase da época em que já estão a pensar nas férias. Muitos deles estão ali na competição de sub-21, mas alguns já jogam na equipa principal dos seus clubes, e isso não sei se a motivação é a mesma. Não consigo entender. Sei que foram horríveis, como vocês disseram, sem entusiasmo, não empolga. E eu acho que seja no sub-21, seja no sub-16, seja na equipa principal, seja onde for, todo o jogador que envergar a camisola que aqui nos peitos, eu acho que tem que ter uma motivação extra. Aquilo que nós vemos no Cristiano Ronaldo e na conferência de imprensa quando foi dos 200 jogos, e eu estou aqui e eu não vou dar o meu lugar de borla, e esse é o espírito que tem que estar presente na seleção. Mas na sua plenitude, em todos, independentemente, depois podemos questionar, e eu já aqui disse que acho um disparate jogar com aquele sistema, com aquele esquema tático. Para mim não faz sentido perante a qualidade e a abundância de qualidade que nós temos nos nossos jogadores, mas isso, ok, mas o jogador tem que dar muito mais, tem que ter outra alegria. A alegria, eu só me lembro da seleção, aquela alegria de viver a seleção no Euro 2004. Não foi no Euro 2004, foi no período escolar. Certo. O período escolar foi quando nós sentíamos que Portugal inteiro estava com a seleção, aquilo era uma equipa, era como se fosse uma equipa, a equipa do nosso coração. Agora não, agora é uma seleção, a gente, olha, a seleção vai jogar, ok, está bem, vamos ver. Mas vamos ver porque temos que ver e porque gostamos, sim. Não há aquela envolvência, aquela relação, aquela proximidade, não há.
Eu acho que isso foi um bocado. Estamos a colher o que semeámos, porque primeiro em 2004 aparece um treinador, um selecionador que sabe puxar as tropas, sabe falar ao coração da malta e toda a gente remou para o mesmo lado, ponto final. Vinhamos mesmo com um espírito incrível, era a primeira vez que se realizava uma grande prova destas cá em Portugal, isso também ajudou a mobilizar. Mas éramos, eu olhava para aquilo e aquilo era a nossa seleção, éramos todos nós. Senti um bocadinho isso depois também em 2016, acho que acabámos todos por remar para o mesmo lado, mas depois disso isto agora parece-me um bocado que é a seleção dos amigos, jogadores que deveriam ser convocados que não são convocados, e eu acho que isto vai afastando um bocadinho a malta. E depois esta catadupla de jogadores a renunciar, que nunca tinha acontecido assim desta forma, também vai afastando e vai colocando questões na cabeça de todos nós que estamos lá em casa. Porquê é que eles estão a abdicar de algo que é o sonho de qualquer jogador, representar a seleção? É porque, e a federação no meio disto tudo o que diz é bola. Ou seja, há coisas por contar, há coisas por saber. E esta dúvida, o não contarem, o não dizerem nada, vai-nos levar sempre a desconfiar, e a desconfiança leva ao desligar. A partir do momento em que desligamos, acabou. Por isso é que depois entram os jogadores em campo e por diversas razões são assobiados, porque já só estamos focados no nosso clube e muito pouco na seleção. Subscrevo, totalmente. Foda-se, isto é algo que vocês subscreveram? Bruno, este gajo, estamos a dar-lhe vida. Um gajo. Este gajo de lidar connosco, nota-se que já tem outra amplitude cerebral. Olha, vamos falar aqui um bocadinho dos três grandes ou não? Pronto, bora. Fomos. Só para quebrar o gelo, a primeira pergunta não tem nada a ver com o que vocês estão a pensar, que é o seguinte: qual seria? Só aqui uma sugestão, a partir de agora temos aqui um relógio contador do tempo que levamos cada tema. Pode ser, tranquilo. Porque já sei o que é que vem aí. Já sei qual é o tema. Para ti o futebol nacional é o quê? Diz-nos lá. É tudo. Disserta lá aí o que é para ti o futebol nacional. É tudo. Então, repara uma coisa: pôr no calendário quando é que o Benfica joga, Em casa, especialmente. em casa e fora. Estás a ver? Pensar em momentos que reunimos amigos e vamos embora e vamos celebrar o golo. Não há nada mais bonito que isso. Para mim é isto, que é o futebol nacional. Mas é muito mais que isso. É o golo do Benfica. Lamento. Claro que sim. Mas por isso é que eu tens tenho que aqui a respeitar. primeira pergunta. Calma. Vais-me dar uma alegria. Diz lá então. Qual seria a maior baixa para o Porto? Perder Sérgio Conceição ou Otávio? Eu digo que gostava muito que saíssem os dois. Entre um e outro, eu acho que o Porto perde mais em perder Sérgio Conceição. Claramente. Sim. Acho que não há dúvida. Claramente. Agora, Mas perder Otávio também não. mas ouve, é inacreditável. Há um mês quase, o Bruno disse uma coisa que é atualíssima, e que é inacreditável, que é o Otávio tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Pois é. O Porto deve estar está de certeza com o coração nas mãos, porque além de perder um grande jogador, vai receber só nem 70% do valor da transferência. Portanto, certamente está a rezar para que nada aconteça. O que é inacreditável é nada a acontecer, porque ainda agora falámos do Ruben Neves, que está há um ano terminado, está há 6 meses de poder assinar por alguém livre. E eu, não querendo comparar jogadores, se me dissesses, olha, tens de escolher um ou outro, eu escolheria o Otávio, sou honesto, ok? Pode ser uma questão de gosto pessoal. O Otávio é um jogador fabuloso, não é? E é fundamental na equipa do Porto, mas para mim o cérebro, o coração, o pulmão do Futebol Clube do Porto é o Sérgio Conceição. E o Sérgio sair, e ele sabe disso, eu acho que isso dá-lhe uma responsabilidade ainda maior, porque eu acho que ele tem a consciência disso. Porque o Sérgio é muito mais do que um treinador no Futebol do Porto. O Sérgio, o que ele decidir, se é para a esquerda, vai tudo para a esquerda. Pode às vezes não passar essa mensagem cá para fora, mas a verdade é esta. E eu não gostava que o Sérgio Conceição saísse do Futebol Clube do Porto e por consequência do futebol português, porque acho que enfraquecia demasiado o Porto. Bruno, subscrevo o que o Pedro disse. Basta olhar os
os títulos alcançados pelo Porto, um Porto completamente nas lonas a nível financeiro, e ele logo na primeira época consegue ser campeão com emprestados que tinha, uma manta de retalhos, fez uma grande equipa, tem perdido, todos os anos tem perdido bons jogadores e tem conseguido sempre ser extremamente competitivo. Eu acho que é muito pior para o Porto perder o Sérgio Conceição do que Otávio. Mas uma coisa que eu não entendo é como é que o Porto faz uma renovação com o Otávio. É que não podemos esquecer que o Otávio renovou há coisa de um ano ou dois e recebeu 15 milhões de euros, ao que parece, para renovar. E ainda puseram, a cláusula era de 60 milhões, mas durante este período até dia 15 não estou em erro. Baixa para 40 milhões. Como é que consegue? Lá está. Os clubes só devem ir até onde podem ir. E eu acho que isto é um negócio terrível para o Porto. Eu acho que foi terrível. Vamos a ver, vai na volta, ficam com os dois e pronto. E para o ano é outra vez. Não, porque é obrigado a vender. O Porto é obrigado a vender. Mas repara, tem que fazer obrigado a vender, é verdade, mas a cláusula do Otávio torna-se, entre aspas, acessível para um clube grande da Europa. Sim, não é? Completamente. E o Porto, depois aquilo permite, perde o jogador fundamental e fica com, portanto, arredondando para 70%, 40 milhões, são 28 milhões. O Porto fica com 28 milhões, ou menos. Sim. Não, e não chega. Um jogador daquele. Pelos vistos não chega. Não chega. Certamente não chega. Vamos ver. Fala-se que ele é capaz que ele pode estar a caminho do Inter. O Barella saiu e eu acho que para substituir o Barella, o Otávio entrava ali. É que nem eu acho-os muito idênticos. Mas eu acho que falando de, ok, pode continuar lá o Pepe, mas tirares o Otávio é uma baixa grande. Eu não sei se um não leva o outro, ou seja, perderes o Otávio, não sei depois a partir daí até que ponto é que não se arriscam a que o Sérgio bata com a porta de alguma maneira. Porque é uma facada grande, digamos assim. Uma coisa é só se falar do Diogo Costa e agora de repente toda a gente virou-se para o Otávio e se ele sair eu considero mesmo uma grande baixa, embora podemos olhar para o Sérgio e achar que ele consegue fazer ali outro milagre, mas ver aquilo que o Bruno disse, o Sérgio tem feito milagres ao longo deste ano. Mas não quer dizer que sempre que peguem num jogador vai fazer ali um milagre. Como é óbvio. Não é? Como é óbvio. Sai Otávio, o Taremi também deve sair, porque está no último ano de contrato, portanto o Porto é a única forma de receber, mesmo pouco que seja, receber algum dinheiro. Fica mais complicado para o Porto. Isso fica. Mas conseguem justificar estas dificuldades financeiras do Porto? Ao que é que isto está ligado? Se calhar por medidas como esta que o Bruno falou, do prémio de assinatura de 15 milhões e depois darem esta benesse ao jogador, digo eu. O Porto não há muito tempo teve intervencionado e conseguiu ser campeão, certo? Ou seja, isto não é novo. Há alguma coisa ali que não anda a correr bem. Quando tu gastas mais do que recebes, sim, vai chegar a uma altura, né? Onde tiras e não metes. Simplificando a equação, o Porto tem sido campeão. O Porto tem sido campeão, tem ido sempre à Liga dos Campeões, tem feito sempre uma campanha minimamente aceitável. O Bruno simplificou a equação. Mas onde é que estão a gastar mais? Tu podes faturar 1 milhão e eu 100, não é? Se eu só gastar 20, vamos separar 80. Se tu gastares 999.999, sobra-te menos do que a mim. Mas onde é que estás em piores condições? É isso que eu estou a perguntar. Não sei. Quais são as grandes vendas que o Porto tem feito ultimamente? Diz-me lá a última grande venda que o Porto fez. Olha que boa pergunta. Não fez. Estou farto de ouvir grilos. Isso. Não, e o que é preocupante, agora estão à venda as obrigações do Porto com uma taxa mais alta que todas as outras. Portanto, isso é sinal que realmente estás a pagar mais para te emprestarem dinheiro, não é? É o que isto quer dizer. Pois, há ali coisas que não estão bem explicadas. E depois, se tu fores ver... Porquê é que eles deixam sempre os jogadores sair a custo zero? O plantel do Porto tem aqui várias questões que devem ser analisadas para o futuro, no médio e longo prazo, que é, tu realmente tens um Taremi que está a acabar o contrato, daqui a 6 meses pode assinar por quem quiser e o Porto não recebe. Depois tens o Otávio, que já falámos, tens o Diogo Costa, mas depois tens
Os dois centrais já têm uma idade que já não vão, o Porto já não ganha dinheiro com eles, não é? Os laterais, epá, são mais fraquinhos, portanto também não é por aí que o Porto ganha dinheiro. Perdeu o Uribe saiu a custo zero. Exato, perdeu o Uribe, vai precisar de reforçar o meio campo. O Uribe era um jogador fundamental, não é? Eu acho que é uma situação que não é boa. Isso, estávamos a falar antes de começarmos, tu, Gui, estavas a dizer que há alguém que pergunta, no caso do Benfica, esta saúde financeira e desportiva que está a ter, se não vai criar aqui um gap ainda maior para os rivais. Eu receio que sim, sinceramente. Porque se formos avaliar, neste caso, o Porto, o dinheiro que pode ir buscar no curto prazo, e, por exemplo, um Benfica, ou até mesmo um Sporting, não é? O Sporting tem ali jogadores que podia fazer dinheiro rápido, não é? Sim. É preocupante, eu acho que sim, não tenho dúvidas. Mas estamos a falar aqui do. O Porto vendeu. Estavas a falar das grandes vendas e eu lembrei-me de alguns jogadores. Vendeu o Vitinha por 35 milhões. Não foi uma grande venda. Certo. O Vitinha, mas acho que aqui tens outra questão, Bruno. Era um bom jogador para voltar para o Porto, estás a ver? Eu vou-vos falar aqui em alguns jogadores. Fábio Vieira, Vitinha, Luís Dias. Tu vais falar dos jogadores que saíram. Luís Dias, o último. Tu vais falar dos jogadores que saíram a custo zero. Ok. Brahimi, Marcano, Marega, Mbemba, Herrera. Estamos a falar de jogadores de topo. Titulares? E agora, falaste no Gruitch? Não falei, mas... Falámos no Gruitch, que vai sair a custo zero. Não, falámos do Uribe. Do Uribe sai a custo zero. Provavelmente corres o risco daqui a 5 meses teres o Taremi na mesma situação. Taremi a custo zero, quer dizer, isto não é normal. Não. Isto não é normal, os jogadores destes nucleares da equipa não estarem blindados. O que é que se passa? Passa-se o mesmo. Não sei se deve ser eu a fazer esta questão, mas o que é que se passa? Porquê é que eles saem a custo zero? Será que o Porto é assim tão prejudicado com isto? Não sei. Já são muitos. São muitos jogadores. Mas isso acaba sempre por acontecer. Eu acho é que cada vez mais. Não acontecia, muito menos no Porto. Não acontecia. Algum jogador ao menos não renovava. Os clubes cada vez mais têm que, em vez de esperar pelo último ano de contrato, têm jogadores de 5 anos, ao fim do terceiro ano, do segundo ou terceiro ano, já tem que estar a renovar. Mas tens agora um exemplo no caso do Benfica. Tens um jogador, tens o Rafa. Okay? Temos aqui uma boa questão também. Tens a questão do Rafa, que agora se fala, ele pede um valor. Posso dizer sobre isso? Esta questão é: se fosse convosco ou no vosso clube, independentemente de qual seja, cediam ao pedido do Rafa para renovar ou vendiam-no? Eu sou sincero, certo. Há um teto. Temos aquele teto. Não podemos ultrapassar aquele teto. Filho, não queres ficar, vai à tua vida. Há de vir outro. É que pensa uma coisa: ele tem mais um ano de contrato. Que idade é que ele tem? O Rafa? 30. Pensa só nesta forma. Grande mais-valia do Rafa, velocidade. Ok? Pronto, é um tipo baixinho, magrinho e não sei o quê, portanto, característica de ser rápido vai-se manter. Mas, naturalmente, vai-se esvanecendo esta grande mais-valia que ele tem. Mas vamos pensar, ele tem mais um ano de contrato, vai acabar o contrato com 31 anos. Ele quer renovar por 3 anos. A um valor que se fala de quase 3 milhões limpos, certo? Ou mais, já nem sei. Sim, por aí. Pronto. Isso para o Benfica tem um encargo do dobro. Portanto, o Benfica nesta fase tem que pensar, mas eu quero pagar 6 milhões, ultrapassando os tetos e 30 por uma linha, quer pagar 6 milhões a um jogador que eu não sei como é que ele vai estar daqui a 4 anos. Certo, mas daí a questão ser muito simples: renovar ou vender, não é ficar com o jogador e deixar sair a custo zero. Repara, mas ele vender, se calhar, ele também é um jogador caro, não é? Mesmo agora, vender, tem que haver alguém que esteja na disposição de pagar aquilo que o Benfica quer por ele. E o Rafa não tem propostas? Não sei. Eu acho que tem, não é? Acredito que sim. Eu acho que para o Benfica era bom vendê-lo agora, se queres que diga. Claro. Se é para depois sair a custo zero um jogador que está com essa idade, eu sou contra, lá está. Acho que não é sequer maneira de... Mas eu também ponho na pele do Rafa e pensa, mas qual é o meu estatuto aqui dentro atualmente? É este. Então, mas vão buscar o Coxu, vão-lhe pagar não sei quanto, vão buscar não sei o quê. Este ainda tem que provar. Eu já provo aqui, eu aqui já sou líder.
Não, mas Pedro, eu percebo o papel dele também. Em causa, aqui não está em causa e muitas vezes as pessoas têm a tendência de, quando não renovam pelo seu clube ou quando decidem ir à procura de um melhor contrato, de criticar o jogador e achar que o jogador está mal. Aqui não está em causa não acho que... o Rafa, neste caso, achar que merece ou que tem para assinar e para renovar, terá de ser nas condições que ele entende. Concordo. Isso não está em causa. Aqui o que temos que ver é aquilo que o Rafa acha e, neste caso, aquilo que o Benfica acha, se encontram em algum ponto. Se for uma coisa completamente descabida, é agradecer ao jogador aquilo que fez o Grimaldo. Aquilo que fez o Grimaldo, e nós falámos sobre isso, é exatamente o mesmo. Bruno, mas aqui coloca-se a questão que o Gui está a dizer, que é, então, uma vez que pelo que vem é público, as posições estão tão extremadas que dá a sensação que dificilmente vai haver um acordo. E a questão aqui que se coloca é, não fará sentido, e uma vez que o Benfica agora neste momento já começa a ter opções alternativas que não tinha, se não fará sentido avaliarmos a possibilidade de, atenção, que se calhar que até ganhamos algum dinheiro com ele. Sentido faz. Pronto. É preciso ver essas alternativas. Pronto, isso é que eu depois também não estou a ver um clube a ter que dar 10, 15, 20, 30 milhões de euros por um jogador que daqui a 6 meses assina de borla. Só se for para a Arábia, como fez o Al Hilal com o Rubén Neves. Se calhar o Rui Pedro Brás tem que fazer uns raids. A questão é essa. O Rui Pedro Brás tem que fazer uns raids até Riad. Está bem, mas sai a custo 10 milhões estava bom, 5 milhões estava bom, melhor 5 milhões do que 0. Não, mas está bem, mas esses 5 milhões era a alternativa a deixares teu jogador que pode ser útil durante esta época. Agora desportivamente, exatamente, desportivamente tens de ter uma opção. Tu vendias imagina, tu na época passada vendias o Grimaldo por 10 milhões e dizias assim, era vender 10 milhões e receber já 10 milhões, não vendia. Ou então não vender. Já percebi a questão. Só que depois desportivamente, certo? Esses 10 milhões, o jogador que tu ias buscar, o jogador não ia ter a preponderância que ele teve e a influência que ele teve na conquista do título do Benfica. Correto. Certo? Sem dúvida. Certo. Ou seja, eu percebo aí, desportivamente o Benfica tem que manter o Rafa porque é um jogador nuclear. Exato. No caso do Grimaldo não tinhas alternativas. Exatamente. Que se aproximassem. Aqui o Benfica já começa a ter alternativas ao Rafa que sejam válidas. Tens de ter calma, sim. Eu não vejo tanto assim. Não há assim mas eu acredito que o Benfica está bastante atento a essa questão e a Arábia de facto Benfica, pode ser. Parece hoje sai aquela notícia que só está à procura de mais um guarda-redes e um defesa esquerda e fecha o plantel. Portanto, isto e não lateral sai mais direito? Ninguém. A final do Gilberto não sai? O Gilberto já foi, acho eu. Pronto, então, Gilberto já foi, não é? Então, do atrás direito, quem é que tem? Quem é que o Benfica tem? Não sei, pois, não, temos o Bá, mas não sei. Ao que parece, vão ser só mais rapaz estes dois jogadores, portanto, esse já não vem. Não vem mesmo? Ou foi o Benfica que... Não vem por causa da cláusula anti-rivais. O Benfica, neste caso, passou uma borracha sobre isso por causa do Nuno Santos, mas o Sporting, ao que parece, não vai abdicar, portanto, há uma cláusula e o Benfica não vai pagar para isso. É o que é. E o jogador não vai nem para o Sporting, nem para o Benfica. Eu acredito que o Benfica vai estar de acordo com isso. Entretanto, outra pergunta. Estávamos a falar do Sporting. O Sporting está perto de fechar Gyökeres. Algum de vocês conhece o jogador? Não. Eu vi vídeos. Mas está perto de fechar de facto ou está perto de fechar como o Benfica durante muitos anos tem essas novelas e depois chega-se ao fim? Não sei. É um jogador que, ao que parece, já tem acordo verbal, só deve faltar a nota. Eu acredito que isso não vai acontecer. Agora, o Sporting está em condições de pagar 20 milhões por mais um avançado. Tem um no banco. Normalmente custou esse valor. E agora vai pagar mais 20 por outro. E o resto da equipa não se reforça? Não faço ideia. Não. Mas eu acho que a grande pecha do plantel da equipa do Sporting é mesmo um ponta de lança. Mas ao contrário daquilo que o Ruben dizia, não precisava de nada. Agora perderam o Uribe, né? O Uribe, a cabeça dele está sempre lá em cima. A cabeça dele está sempre lá em começa cima. por uma. É verdade. Perderam o Ugarte, que vai ser fundamental, e portanto, se calhar. Mas sim, mas eu percebo o que tu dizes, falta ali um ponta de lança, não é? Porque o Chermiti e o Ruben bem tentou. Sim, mas eu não conheço o Gyökeres, não fui ver vídeos ainda,
mas devia ter visto depois de fazerem esta questão. Eu acho que aí o Sporting meteu uma argolada também, que foi o presidente, o Varandas, o forte dele não é normalmente as entrevistas, mas que declarou que queria o jogador e tal, e estas coisas normalmente estás-te a dar à morte e isso não é o melhor que fazes, não é? É um negociador nato. Adoro os teus óculos, pá. São mesmo lindos, ficavam mesmo bem. Quanto é que custam? Ih, pá, não, adoro. Já te atravessaste. Vá lá. Mas olha, há uma história engraçada que é o Viana, ao que parece, foi para a Inglaterra tentar negociar precisamente esse jogador e ninguém soube. O que é curioso, porque no Benfica o Rui Pedro Brás, cada vez que mete um pé no terminal 1 do aeroporto, tem logo 30 jornalistas. Pá, porque o Benfica é grande e há sempre um benfiquista lá. Também é grande, meu. Está bem, mas há sempre um benfiquista lá. Mas o Benfica é jornalista. Na mão. Não, estavam lá jornalistas a fazer questões. Não sei, não vou comentar. Não vou comentar. Tem aqui uma pergunta para o Bento. Mas repara, tudo bem, eu também não sei, pode ser casualidade, não é? Mas é estranho. É, isso é. Olha, mas o Gyökeres. O Sporting, como já disse, precisa mesmo de um ponta de lança. Eu acho que é fundamental, e o Ruben também. Eu acho muito sinceramente que o Ruben, na altura, agora no mercado de inverno, no último mercado, já sabia que precisava. Claro. Eu acho que teve quis dar ali sangue ao Germiti. E quis dar a moral ao miúdo, não é? Pois, e então aguentou ali a estrutura, não beliscou a estrutura. Mas tu gostas muito do Paulinho. Tu gostas muito do Paulinho, certo? Já falámos sobre isso. Não, eu gosto do Paulinho, sim. O Paulinho, de facto, tem características que são úteis, ok? Eu aí concordo contigo. Mas não é goleador, então. Efetivamente não é um goleador. Não tem sido, não. Não tem sido, não. Não há. São números, são factos. Não dá para. Estás a deixar o Tiago ali com urticária, meu. O gajo quer se mexer e não pode, meu. Ouvir alguém dizer que gosta do Paulinho, há adeptos do Sporting que não aceitam. Há malta que não. Estão-se a mexer por todo lado. Eu acho que já disse aqui. Fui ver muitos jogos a Alvalade. E apanhei jogos em que o Paulinho jogou. E apanhei jogos em que o Paulinho jogou. Quando o Paulinho jogava, era tudo a criticar o Paulinho. Sim. Eu também vi muitos jogos em Alvalade e assisti isso. Pá, isto que o Paulinho é coisa, pá, fazia falta ao Paulinho jogar, faz falta, o homem trabalha muito. Mas isso é o adepto, não é? Eu vejo o jogo no sentido técnico, no sentido tático do jogo, e não naquela fervorosidade da paixão do adepto, que quer a bola, porque pelo adepto, o que é que o adepto quer? Pelo adepto não gosta do futebol do Guardiola. O adepto quer é bola na frente e bola na rede, área, claro. E bola lá na frente. Sim. Portanto, eu vejo o Paulinho nesse sentido. Faz falta o Paulinho ter alguém a competir o lugar com ele. Eu acho que isso é óbvio, mas eu considero pelo Ruben Amorim, pela forma, tu se reparar, já viste os grandes jogos que o Sporting fez este ano, foi sempre contra grandes equipas. Sim. Certo. O Sporting claudicou sempre com as equipas mais baixas. Mas isso é um síndrome de equipa pequena, que isso é o que me assusta. Porque as equipas mais pequenas agigantam-se contra os grandes. Sim, mas eu acho que os jogos agigantar, mas nunca jogar da forma como jogaram contra o Tottenham, quando jogaram contra o Arsenal, contra a Juventus. É verdade. Percebes? É verdade. Eu acho que é por aí. Eu acho isso também me faz gostar muito do Ruben Amorim. E eu acho que também que o Sporting não precisa assim de tantos jogadores para ser competitivo este ano agora. Ou seja, se for buscar um avançado, se calhar um lateral direito para ser e um meio campo, ou para ser candidato ao título. Pode ser candidato ao título. As coisas, porque isto é agora, por exemplo, o Benfica agora fecha com o Di Maria. Ok, é para mim está na primeira craveira dos jogadores do futebol mundial. Pode ser um dos jogadores, ou pode se tornar o jogador com maior assistência de sempre. Tinhas que dizer essa merda. Claro, fui eu que fui buscar isso, tinha que falar. Já viste isto? Não, repara,
Mas isso é garantido que o título está feito? Não. Portanto, há muita coisa que acontece ao longo da época. O Benfica, este ano, a brincar, mais 2 ou 3 semanas e não sabemos como é que isto acabava. O Sporting parecia que ia acabar a não sei quantos pontos. Não acaba assim tão longe para a época que teve. Acabou. Não é? Acabou. A 14 pontos. Não é muito pontos. Não, mas parecia muito mais. Podia ficar muito mais. A questão não é essa. A questão é que a época que o Sporting teve, na minha opinião, muito atípica daquilo que vinha sendo as épocas do Ruben Amorim, levam-me a pensar que com 3 ou 4 pedras ali aquilo pode dar certo. Mas não estão a haver pedras nenhumas. A questão é também tu queixas que o Benfica não tinha opções válidas ao 11 inicial. E as que tinha não eram utilizadas, mas não tinha opções válidas para o 11 inicial. Tu e o Sporting. Certo. Eu cheguei a ver jogos do Sporting ao vivo que olhava para o banco e eu punha-me na pele do Ruben Amorim. O Sporting tem que os ir buscar. Mas olha, nós falamos 3 ou 4, não é preciso mais. 3 ou 4. Bons. Então espera, gastas 20 milhões no ponta de lança. E depois gastas mais 3 ou 4. Eu aí não. Eu acho que eles internamente já nos mostraram que podem ir buscar jogadores que são bastante úteis. Certo. Pá, um dos melhores jogadores deles, o Nuno Santos, o Pedro Gonçalves, mas sem dúvida. São gajos que vieram, o Garte, são gajos daqui. Claro. E há mais aqui. Isso é uma lição, por exemplo, para o Benfica. Quem me garante que eles não os vão buscar? Há mais aqui. Sim. Por isso, eu acho que isso isso vai acabar por acontecer. Estou farto de dizer. Isso vai acabar por acontecer. Mas esses jogadores não foram baratos. Esses que tu disseste também não foram baratos. Hein? Está bem, mas o Sporting... um pote, por exemplo, se estivesse a jogar noutra liga qualquer, quanto é que valia? Muito mais. E não vai à seleção. Mas pronto, já falámos da seleção. Era isso. Se nós falamos do Sérgio Conceição e que é a alma daquele Porto e que faz milagres, o mesmo se pode dizer do Ruben Amorim. Noutro registro, noutro estilo, mas igualmente. Claro. Olha, mas Bruno, antes de sair do Sporting, há aqui uma pergunta para ti. Há duas, uma sobre o Sporting e uma sobre o Benfica. Conheces o PP, Bruno? Joga no Grêmio. Ao que parece, o Sporting também está perto de fechar um acordo verbal com o jogador. PP, Grêmio. Não conheço. 25 anos. Fechar acordo verbal para mim é 0. Imagina, neste momento acontece muito, porque depois tens o dia 1. Fechares um acordo verbal com um jogador, Bruno, fazias não. Fechares um acordo verbal com um jogador. Isso é Logo se vê. Não, mas eu não conheço. Eu também não. Mas qual era outra? Tinhas outra questão sobre para o Bruno. É o Bento. O Bento, o guarda-redes que interessa ao Benfica, aparentemente, que interessa ao Benfica, estamos aqui a especular, como é óbvio, se o Bruno também o conhece ou não. Esse conheço bem. O que é que tens a dizer? Muito bom guarda-redes, gosto muito mesmo. E era jogador para chegar e tirar a titularidade ao Odisseias ou não? Para mim era. Ui. A questão é que as quais é que são as qualidades que tens tu dois destacas do Bento? Tens 2 miúdos que se fala muito bem no Benfica, não é? O Samuel Soares e o André Gomes, não estou em erro. Sim, mas o Samuel não sei se fica, se vai rodar. O André Gomes está lesionado. Mas vais buscar um guarda-redes que é assim, se calhar para os próximos 5 anos. Consegues identificar os pontos fortes do Bento? Olha, muito forte entre os postos, muito forte em encurtar espaço, a sair na mancha, é muito forte. Ele tem uma característica de quando existe algumas desmarcações de ruptura em que fica o avançado sozinho contra portanto, situações de 1 para 1, ele encurta muito rapidamente o espaço, faz muito bem a mancha e eu gosto muito. Isso para uma equipa grande é ótimo, não é? E não me admirava que quando entrasse na baliza que já não saísse mais. Olha, mas 10 milhões por um guarda-redes é impressionante. Já... Nunca foi dada 10 milhões por um guarda-redes. O Alisson custou 5, para teres uma ideia também. Mas Pedro, estavas a falar dos 20 milhões do ponta de lança para o Sporting, o Benfica também nunca tinha dado 35 milhões mas eu quando digo médio. Certo, mas eu quando digo do Sporting é porque eles precisam de reforçar outras posições. Sim, o que eu quero dizer é lá está, é os sinais do tempo. Cada vez mais os jogadores vão ficando inflacionados, cada vez já não se conseguem comprar jogadores por 3, 4 milhões como se compravam antes. Portanto, isso pode acontecer, mas isso é um achado. Mesmo um grande negócio que o Benfica fez, falando do Benfica, comprou um Enzo por 18 milhões, que não é um jogador barato para a realidade portuguesa, mas são 18 milhões.
E mais uma por um parte do médio. passe, não era? Yeah. O River acho que ficou com uma parte do passe na altura, não foi? Sim, e teve que ceder uma parte do passe. Portanto, eu acho que isto são sinais do tempo. O 10 milhões por um guarda-redes, lá está, só podemos dizer se é caro, se é Claro. barato quando ele cumprir. Neste momento não dá para falar. Quando me dizem, não é caro, não é barato, não, primeiro temos que ver o que é que ele vai dar. Depois é que conseguimos fazer uma avaliação. Yeah. Olha, para fechar, Agora, a qualidade ele tem. para fechar aqui as questões, Muita qualidade. cereja no topo do bolo, Di Maria está de volta ao Benfica. Pronto. Querem falar ou Fechou falo o só eu? computador, o gajo. Querem falar ou falo só eu? Não, eu e o Bruno podemos falar. atenção, vamos tens ser mais outro- rápidos do que tu. Tens outro que está, ao que parece, também com vontade de voltar ao Porto, que é o Alex Telles, com 30 anos, que faria toda a diferença. Eu também duvido, acho que a acontecer é inacreditável. Mas o Di Com Maria estas está. benesses fiscais, Sim, torna-se Di Maria mais acessível, não é? Está fechadíssimo, não é um Cavani, esse vem mesmo. Falamos eu, se calhar, e o Bruno, e depois tu depois que levanta-se, deixa-me-lo falar. Deixa-me só fazer um parênteses para quem pergunta sobre o PP. O PP, neste Brasileirão, só tem 73 minutos feitos. Okay? Tem 3 jogos na Copa do Brasil. Estamos em quantas jornadas? E- 10? Estamos com 12 jornadas. 12 jornadas. Salvo erro. 73 minutos não é assim tanto. É pouco. Portanto, Nem um jogo só tem um jogo. Portanto, Daí só não- por aí, mas daí eu não conhecer, daí claro, se calhar eu não claro, claro, claro. conhecer, Pois, exatamente. Claro. ter jogado. Bruno, se calhar falamos do Di Maria e depois vamos à nossa vida e o Gui fica aqui até amanhã a falar do que é que achas do tema. Não, mas podem falar. Pronto, então eu vou falar numa perspectiva de futebol português. Obviamente é uma enorme mais-valia. Para todos os efeitos é um jogador campeão do mundo há meio ano, não é? Epá, se ele vier com o espírito que nós temos visto, mesmo na Juventus, porque a época na Juventus não foi uma boa época para a equipa, mas o Di Maria foi sempre um jogador fundamental, epá, e jogou 40 jogos, se não estou em erro. Se ele vier com espírito competitivo, e eu acredito que venha com essa ideia, epá, obviamente é um reforço fabuloso para o Benfica, não é? Não há volta a dar, não é? Já toda a gente conhece o Di Maria, portanto não é preciso falar nas características dele. Claro. Bruno, o que é que tens a dizer? Olha, Ias buscar este o jogador? Di Maria eu ia buscar. Ok. Ia buscar. Fácil. Ia buscar fácil. É aquele jogador que as pessoas falam muito, já está velho, tem 35 anos, as lesões, mas a lesão mais grave que o Di Maria teve foi uma lesão muscular em que teve 35 dias parado. Sim, e foi no Paris Saint-Germain, já foi há 3 épocas ou foi, uma coisa assim. Portanto, não é. É um jogador, agora até veio o preparador físico da Juventus, salvo erro, a dizer que ele que está muito bem. Pela fisionomia dele, é um jogador que não é propenso assim a grandes lesões, porque é um jogador magrinho, esguio, portanto não é propenso às vezes aquele jogador que tem uma massa muscular muito forte, é mais complicado quando tem uma ruptura, acaba por ser mais complicado. Eu acho que o Benfica com esta contratação, além de elevar a qualidade do plantel, eleva as responsabilidades a nível europeu, porque é sem dúvida nenhuma uma grande mais-valia. O Di Maria, estando no Benfica, ou estando num Barcelona, ou estando num Real Madrid, se ele fosse contratado por qualquer um destes clubes, e aqui é que nós temos que ver, por aqui é que nós conseguimos ver a dimensão da contratação do Benfica com o Di Maria. Se houvesse os melhores clubes das 5 melhores ligas do mundo, portanto Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, se qualquer clube contratasse o Di Maria, ninguém questionava a contratação. Claro. Acho que não há ninguém que questionasse. Portanto, e por aí se vê a qualidade do Di Maria e aquilo que ele ainda pode. Ele foi fundamental ele foi fundamental para a Argentina ser campeão do mundo. Sim, não. Eu está acho, tudo dito. não há, a nível de qualidade, não há. Eu tenho sempre algum receio nos regressos. Os regressos, costuma-se dizer, nunca regresses onde já foste feliz, né? Tenho algum receio disso, mas eu parece-me que as coisas poderão correr bem, e é sem dúvida nenhuma, e acho que se for verdade, os adeptos do Benfica
eu não digo, não está nesse nível, como é lógico, mas só para, exageradamente, para se ver aquilo que representa, bem que poderiam fazer uma estátua do Di Maria, porque com Arábias a pagar o que pagam, com os Estados Unidos a oferecer as condições que oferecem, e ele querer e pôr, equacionar e dizer-se, não, eu vou regressar ao Benfica. Eu acho incrível. que os adeptos têm que o aplaudir de pé, mesmo que nas primeiras vezes que alguma coisa não corra bem, eu acho que os adeptos têm que lá estar, porque é de louvar esta atitude de Di Maria. Gui, antes de começares, só dizer uma coisa que eu acho que está ligada, que é um fenómeno engraçado, que é a renovação do Otamendi, se calhar não é descabida, ou não está desligada de tudo isto. Eu acho que está tudo ligado, completamente. Porque aquilo também que eu ouvi foi que o Otamendi foi ele próprio que na altura já o Benfica não estava a contar com ele e que foi ele que disse que gostava de renovar. Sim. Portanto, se calhar já havia esta questão. Mas o Messi também o queria lá no Inter, Miami. Pois queria, mas eu também queria o Inter. Eu também queria o Messi, mas aqui Queres tudo. não, repara, a Adidas já que pode fazer camisolas horríveis para o Benfica, mas se dessem uma parte com ele cá também estava tudo bem. Pá, isso não é oficial. Aquilo que andou a correr na net. É oficial, não pode ser, meu. Não é pode oficial. ser, meu. Aquele arco-íris é o quê? Aquelas cores. Quando todas... pararmos de gravar, digo-te até o dia em que sai. Não é um arco-íris, são as cores do emblema. Epá, sai dia 1, estou-me a cagar, sai dia 1. Ok. Bem, podem estar à espera. Eu vou ser sincero, eu não desgosto, gostava. Vou achar graça ver o Benfica com essa camisola. Não, aquilo são as cores do emblema ou as cores do Olímpico, tem ali algum tema. Ok. Se nós o ano passado a camisola era uma homenagem à Ponte e a amarela era uma homenagem aos Metro e a outra era uma homenagem à calçada, este parece uma homenagem ao Metro. Ao Metro, aos elétricos, ao Metro. A amarela, elétrico, a branca, calçada. Esta para mim é uma homenagem ao Metro. Pá, não acho piada nenhuma. Mas pronto, eu ligo muito às camisolas, adoro camisolas de Mas lá está, futebol. são os A Adidas tem feito camisolas ainda. inacreditáveis. A do Arsenal está absolutamente linda. A vermelha, a dourada, a branca está linda, linda, linda. O ano passado a do Arsenal preta, dourada, estava linda demais. Mas pronto, aqui a malta que pensa no Benfica às vezes não... Ou esquece da história, ou não sei, ou Não sabemos, tem que ser. não sabemos também o que é que... Mas são gostos, Gui. São gostos, Exatamente. São gostos e olha, é só uma camisola. O que interessa é que depois a bola entra. Olha, mas fala-me lá do Di Maria então. Então, quando eu lancei esta questão, estava tudo a falar do Di Maria. Já está a ouvir a música, Tiago? Eu fui ver. Já estamos a fechar, é isso? Não, é uma música específica que vai aparecer quando tu falas deste. Ok. Já sei. Falámos de um jogador e eu alertei logo que eu lembrava-me que ele estava no topo dos jogadores com maiores assistências na Champions League. Não está lá sozinho, tem o Neymar atrás, o Benzema já não conta, mas o Neymar está logo atrás com 32 assistências, Di Maria 35. O rei é o Messi com 37. Portanto, o que quer dizer que nós podemos estar perante um jogador que vai ser Basta fazer 3 o jogador com mais assistências de sempre. Isto pode acontecer ou não, mas estamos a falar deste tipo de jogadores, em que atrás tem Neymar, Benzema, Müller, Ozil, Marcelo, Ribéry, De Bruyne, Mbappé, Dani Alves, Ibrahimovic, podia continuar. Ainda não falei do Iniesta, Lewandowski, também tem a ver Kroos, etc. É a qualidade dele que o fez chegar a determinadas equipas. E os clubes onde esteve. E os clubes onde ele esteve. Pronto, mas ok. Mas estamos a falar de um jogador que com o ponta de lança certo, eu acho que aqui o Gonçalo Ramos ficar pode ser muito feliz com ele, porque é um jogador que mete muito aquela bola ali a virar para o primeiro posto e tudo mais a virtuosidade toda que ele tem. Eu próprio surpreendo-me esta vinda nesta fase, ok, já é uma fase muito adiantada da sua carreira, mas surpreende-me porque ele tinha mercados muito mais lucrativos, mas decide vir para o Benfica. E isto para mim, eu que sou um romântico por natureza, é um bocadinho de esperança de que ainda há romance no futebol. Não vou dizer amor à camisola, ele é argentino, mas quer voltar ao clube que o catapultou para a Europa, onde ele já disse que foi o clube onde foi mais feliz. Portanto, acho que ainda há aqui uma esperançazinha para o futuro. E nada melhor do que acabarmos assim, beleza, pá. Fazem um fade out da música específica. Olha, não sei se querem dizer mais alguma coisa ou não. Eu nem sei o tempo que passou. Nem eu, pá, mas olha, gostei muito de voltarmos aqui à nossa origem dos três. Yeah. E pronto. Olha, ouvi. Fala-me lá dessa situação. Vem merda. Não. Ele vai falar de uma coisa muito interessante que é uma coisa que nos deve orgulhar. Diz lá, Bruno.
aquela situação da Liga. Já viste como eu já o conheço? Vês como eu sabia? Ora bem, nós fomos convidados para estar presentes no Think Football Summit, que é um evento que é o segundo, vai ser a segunda edição este ano, no Porto. Vai acontecer no Porto em setembro, portanto fiquem atentos, nós vamos lá estar. Epá, Vamos quer dizer ver. que há realmente gente ver. que nos ouve. Vamos ver se vamos para fazer o programa ou não. Estão com essa vontade. Nós temos que ver também se é possível a nível técnico, mas com certeza que adorávamos lá estar a fazer o programa. Se não, vamos lá estar na mesma. E muito obrigado pelo convite. Eu não estive na primeira edição, com pena. Mas o Thinking Football acho que foi uma cena mesmo. Acho que é uma boa oportunidade para falarmos, e agora vou falar diretamente para eles. Se puserem o José Mourinho aqui sentado, ou o Cristiano Ronaldo, pode ser no evento, tudo bem, a gente vai lá com todo o gosto e fala com quem vocês quiserem. Sim, Mas à parte disso, eu acho que, e não havendo aqui este convite, independentemente disso, acho que foi um evento, o feedback que tive, pessoas próximas que lá estiveram, que foi muito interessante. E portanto há bilhetes à venda. Exatamente. Qualquer pessoa pode assistir. Acho que é um evento mesmo muito interessante para quem gosta de futebol. Então, mas vocês já se querem ir embora? Não, já está, está em Angola, estás a ver? O gajo não tem nada para fazer ao fim de semana. Era 1 da tarde e eu não sei quanto tempo é que temos. Um gajo tem que almoçar. Mas há montes de coisas para falarmos, atenção. Não, eu estou tranquilo. Eu acho que foi tranquilo. Eu acho que foi uma cena que nós falámos e foi bem passada, tranquilamente. Estás a perceber? Para a semana vamos voltar, atenção, para a semana já aqui com o Bruno em pessoa, com um convidado especial, vamos tentar garantir um convidado aqui especial. Okay. Para a semana é o último da temporada piloto, vamos ver o que é que acontece. Vou ter vossas, pá. Portanto, é isso mesmo, portanto nós hoje agora estamos aqui num registro um bocadinho diferente. Okay. E eu gostava para a semana. À espera que o Tiago diga há quanto tempo é que estamos aqui a mandar postas de pescada. 1h20 é bom. É o nosso registro. Eu gostava para a semana de falarmos. Estou com vontade de mijar. Logo vi que essa pressa. Sim. Eu até aí voltava, mas já estamos a fechar. Não há necessidade, não é? Eu gostava para a semana que abordássemos um bocadinho, tendo em conta na altura, no momento, quais é que, no nosso ponto de vista, as necessidades das principais equipas em Portugal, de reforços. Ok, vamos embora. E entretanto vai haver o fim ou não do Sub-21, vamos a saber como é que é. Exato. Vamos colocar questões para a semana às pessoas ou não? Pá, olha, e há outras. Podemos fazer uma coisa, sabes o que é que podíamos fazer, Bruno? Se confirmar um certo convidado ou um outro convidado, enfim, podíamos abrir uma caixa de perguntas para se fazerem perguntas ao nosso convidado. O que é que vocês acham? Certo, mas temos que saber quem é atempadamente. Sim, temos que saber quem é atempadamente e tem que se confirmar, mas vamos ter calma. Calmíssimo. Seja quem for, é de certeza alguém que merece o nosso respeito. Isso é óbvio. Olha, e há uma coisa que eu já tinha deixado muita ansiedade. Depois aquilo acabou por passar, que eu acho que nós gostamos e toda a gente gosta, que é falar dos jogadores do passado, aqueles jogadores dos anos 80, dos anos 90. Mas isso aí vamos só falar os dois. Isso era um programa inteiro para nós. Isso era um programa inteiro, mas podemos falar para a semana também vocês trazerem aqui o herói de infância. Eu e o Pedro temos a visão dos anos 80, 90. Né? O Guilherme depois já a partir dos 2000... Vocês sabem quem é o primeiro gajo que me veio à memória? Quem? Quando eu penso assim, gajo fazia um golo. Tinha umas rastas bué da grandes, vê lá se lembras. Não. Rod Gullit? Larsen. O Henrique Larsen. Vê lá. Henrique Larsen marcou 50 e tal golos no Celtic. Eu afinal não sou assim tão novo, mas é o primeiro que eu me lembro que chegava e marcava golos. Foi assim o meu primeiro impacto lá fora. Não vou Todos falar os anos, a partir de uma certa altura, falava-se que ia para o teu Benfica, curiosamente. Exato. Chegou-se a falar disso. Ele entrou na equipa do Mundial de 94, com a Suécia. Era ele e o Kenneth Anderson na frente. Acho que vai ser um programa giro, para a semana podemos trazer isto, ou seja, cagamos na atualidade. Vejam lá o que é que vocês acham. Cagamos na atualidade, é convidado e jogadores antigos. Porque o nosso convidado também se calhar vai ter jogadores antigos para falar. Depende de quem provavelmente não é? Portanto, acho que pode ser giro. Por mim, tudo bem. Eu gosto também de falar com vocês. Se não chegamos aqui e entretanto vamos embora. Eu estou um puxa-saco, meu Deus. Estás mesmo. Olha, queres fechar? Deixa-me só dizer que, Bruno, estamos a contar contigo para o próximo. E se ficar aqui registado, se nos falhares, nós vamos a Angola fazer um programa contigo. Tá, combinado. Vai ser merda de aqui. Levas os microfones, levas esta merda toda.
Vamos embora, está o desafio aceito. Ok? Não, estou aí. Estás? Está feito. Calma, a gente pode ir aí, também não precisas de ser tão rápido a dizer que estás aqui. A gente pega nisto e vai para aí, na boa. Não, o gajo ficou à rasca agora. Tem que levar aqui. Foda-se. A estar embora, o caralho, isto está lá a trabalhar, a gente lá não está lá ninguém. Pode ser, cuidado. Muito bem, pronto, fizemos. Está feito mais um episódio. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, nas várias plataformas de podcast, Apple Podcast, são todas, não é, Gui? Já está, isso está tudo controladíssimo. YouTube, não esqueçam, sigam o exemplo do Bruno, é do lado direito o sininho. E contamos com vocês. Obrigado por estarem aí. Grande abraço. Tchau, Bruno. Boa semana. Até para a semana. Um abraço. Tchau, malta. Um abraço. Está feito. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Está um calor do coração. Olha, também fiquei a rasca para mijar agora, mano. Tu vai a rasca para mijar também. Eu também vou mijar. Também estás. Olha, acho que isto continua no ar. Não está. Ele não disse curto, é porque está no ar. Corta essa merda.